Olá, eu me chamo Isabela, eu sou do curso de Fisioterapia da Faculdade Pitágoras e meu trabalho é sobre o uso do tratamento neuroevolutivo Bobat em crianças portadoras da síndrome de Down. A síndrome de Down é uma condição genética causada pela trissomia do cromossomo 21, que durante a fase de meiose leva a uma distribuição cromossômica inadequada. Um indivíduo normal, ele possui 46 cromossomos, dividido em 23 pares, e o portador da síndrome de Down, ele apresenta 47 cromossomos, e isso é devido à presença de um cromossomo a mais no par 21. Tendo em vista que essa é uma condição que afeta o desenvolvimento motor dos portadores, a estimulação precoce ela é muito importante, e diante desse fato, o conceito neuroevolutivo de Bobat se apresenta como uma alternativa de tratamento que pode auxiliar os portadores de síndrome de Down na aquisição e na evolução de suas habilidades motoras. O problema de pesquisa desse trabalho foi como que o conceito neuroevolutivo Bobat ele pode agregar no desenvolvimento motor de crianças que apresentam a trissomia do cromossomo 21. O objetivo geral foi compreender de que forma o tratamento fisioterapêutico, com base nesse conceito, auxilia no desenvolvimento motor de crianças portadoras da síndrome. E os específicos foi conhecer a fisiopatologia da síndrome de Down, compreender o conceito Bobat e discutir a contribuição do método neuroevolutivo Bobat no desenvolvimento motor de crianças com síndrome de Down. A síndrome de Down ela foi descrita pelo médico John Langton em 1868 e era chamada de mongolismo ou idiotia mongoloide. Esse termo era utilizado porque os portadores da síndrome apresentavam características físicas semelhantes aos habitantes da Mongólia. Foi usado aproximadamente por 100 anos, até a descoberta da alteração do cromossomo 21, que fez com que a terminologia mudasse para a trissomia do 21. A prevalência mundial de síndrome de Down, de acordo com os dados da OMS 2016, é de 1 para 1000 e inúmeras literaturas associam o aumento da incidência com a idade materna após os 35 anos. Entre os 40 e 44 anos, a prevalência é de 1 para 100 e depois dos 45 de 1 para 50. Portanto, a etiologia está associada com o aumento da idade materna e também a fatores genéticos. A síndrome de Down pode ser diagnosticada através de um exame, que é o exame cariótipo, e também existem alguns exames específicos que podem ser feitos durante a gravidez, só que a maioria deles só são indicados em casos em que a mãe tem idade superior a 35 anos, ou pais ou filhos que possuem a síndrome de Down ou alguma outra alteração genética. As alterações cromossômicas encontradas na síndrome de Down podem ser atribuídas à trissomia simples, que ocorre em 92 a 95% dos casos, ao mosaico, de 2 a 4% dos casos, e à translocação, de 3 a 4% dos casos, que ocorre no cromossomo 21. A trissomia simples acontece quando há a presença de um cromossomo a mais no par 21. O mosaico, o mosaicismo, acontece quando algumas células vão apresentar 46 cromossomos e outras 47, e elas vão estar ali misturadas. E a translocação acontece quando todas as células possuem 46 cromossomos, só que parte de um cromossomo 21, de uma célula, ele se adere ou se transloca para outra célula. Os portadores, além de apresentar o atraso do desenvolvimento motor, também apresentam outros problemas, como cardiopatia congênita, hipotonia, problemas de audição, de visão, alteração na coluna cervical, distúrbios da tireoide, problemas neurológicos, obesidade e envelhecimento precoce. No sistema nervoso central e musculoesquelético, encontram-se alterações como menor volume total do cerebelo, alterações celulares da região do hipocampo, redução das sinapses no córtex cerebral, hipoplasia da cartilagem, irregularidade da densidade óssea, baixa estatura e frouxidão ligamentar. A hipotonia ela está presente em 100% dos casos e associada a outros fatores, como o retardo da maturação do cerebelo, das vias corticais, e entre outros fatores já mencionados, vai fazer com que o portador tenha um atraso no desenvolvimento motor, e isso vai afetar a realização de algumas atividades de vida diária e o desenvolvimento da criança como um todo. Os portadores de síndrome de Down, eles apresentam um atraso, né, na aquisição de marcos motores básicos, que é o esperado para cada fase do desenvolvimento. Uma criança que não apresenta atraso no desenvolvimento motor, por exemplo, costuma caminhar com cerca de 12 a 14 meses, já o portador da síndrome de Down com cerca de 15 a 36 meses.
E por conta disso, então, a fisioterapia, a intervenção precoce, ela é muito importante para evitar esses atrasos e para que a criança se desenvolva no tempo mais normal possível, né, dentro dos marcos motores básicos, que é esperado para cada fase do desenvolvimento. Aí, nós temos, então, o tratamento neuroevolutivo Bobat, que surge como uma proposta, né, de intervenção precoce. O método Bobat, ele foi desenvolvido na década de 40 por Bertha e Carol Bobat, através de experiências clínicas e tinham como base o controle motor e os modelos de neurociência disponíveis na época. Bertha era fisioterapeuta e Carol ele era pediatra, especialista em paralisia cerebral. E Bertha, através de suas observações clínicas, ela percebeu que era possível modificar o tônus através do manuseio. Então, ela, junto com seu marido, desenvolveu o método, né, como uma hipótese, e esse método era baseado no entendimento do movimento normal. Antes da década de 50, o tratamento neurológico ele era de caráter ortopédico, e então se utilizava muito massagem, calor, tração, técnicas de exercício ativos, passivos, e o método Bobat ele foi uma inovação nessa área, né? E é um método que ainda continua em desenvolvimento com o avanço e as descobertas da neurociência. O método Bobat ele é uma forma de tratamento que ele contribui para a estimulação precoce e é baseado em estudos da biodinâmica do movimento normal. O método consiste basicamente em inibir reflexos que são patológicos e facilitar as novas aquisições funcionais. Ele é bem abrangente, trabalha problemas de desenvolvimento, problemas cognitivos, sensório-motor, emocionais e tudo que tange as funções de vida diária. Ele auxilia no ganho de tônus muscular, que é muito importante, né, nos casos de síndrome de Down, no controle postural, simetria corporal, aquisição de reações de equilíbrio e proteção, mobilidade e coordenação. As técnicas fundamentais do método Bobat são os pontos-chaves e as técnicas de estimulação tátil e proceptivas. Os pontos-chaves permitem controlar e estimular sequências de movimentos da cabeça, ombro, quadris e cada articulação proximal para que a criança possa se movimentar de forma mais livre e ativa. As técnicas de estimulação tátil e proceptiva são utilizadas para a melhora do tônus quando o mesmo encontra-se diminuído. Essas técnicas são place, rolling e tapping. O place, ele é quando o movimento ele é interrompido de forma automática ou involuntária em qualquer fase que ele se encontra. O fisioterapeuta, então, ele vai assistir, né, o paciente a realizar, né, a executar o movimento, e em determinada parte do movimento, o fisioterapeuta solta, para de assistir, e é esperado, então, que o paciente consiga manter aquele movimento. O holding é bem parecido com o placing, só que associados, né, a essa assistência do terapeuta também são utilizados comandos verbais. Então, o fisioterapeuta assiste o movimento e vai dando comandos verbais para que a criança possa entender o movimento e adequando o tônus ali. E o tapping, ele é utilizado para estimulação tátil proceptiva, ele trabalha muito o tônus muscular em determinados grupos musculares. Existe também as técnicas de facilitação, que é um processo de aprendizagem e consiste em uma interação entre o terapeuta e o paciente, na qual o terapeuta realiza o estímulo para facilitar uma atividade no processo, sendo elas a reação de equilíbrio, que são as pequenas mudanças de tônus que ocorrem nos seres humanos, com o intuito de manter o equilíbrio, apesar das constantes e pequenas mudanças de peso. Aí, dentro dessas técnicas, vai ter a facilitação de apoio da cabeça, a facilitação de sentar e a facilitação de engatinhar. Aí aqui nós temos a contribuição do método Bobat no desenvolvimento motor de crianças com síndrome de Down. Aqui são alguns estudos que aplicaram o método Bobat e por meio de escalas de avaliação, né, foi verificado que o método é muito eficiente no tratamento para essas crianças. Aí aqui tem o trabalho de Aguirre, Jaramillo e Vela Veraz, que eles realizaram um estudo quantitativo aplicando a técnica Bobat, e foram avaliados o controle cefálico, o rolamento e a sedestação, o controle de tronco, o engatinhar, o bipedismo e a marcha, e as crianças apresentaram uma melhora no comportamento motor normal e na sua condição funcional. Zurita e outros autores também trouxe a eficiência do método aplicado a crianças com síndrome de Down. Na avaliação inicial, foi visto a qualidade do movimento do braço e a estabilidade do paciente, utilizando o teste sensibilizado de Romberg e marcha, e também foi avaliado variáveis quantitativas como o comprimento do passo e a velocidade da marcha.
O método POBAT trouxe para esses pacientes uma melhor estabilidade da marcha e repouso e também uma melhora no comprimento da passada e na velocidade da marcha. Com isso, os autores puderam concluir que esse método é uma ferramenta de reabilitação que melhora os parâmetros relacionados com a mobilidade. Santos e Cabral, em seu estudo, avaliaram os efeitos da intervenção precoce nos marcos motores em lactentes com síndrome de Down. E o tratamento, utilizando o método, ele foi composto por movimentos de mobilização da cintura pélvica, alongamento e ativação do quadríceps, alongamento do gastrocnêmio e fortalecimento dos abdominais eretores da espinha. E ao final de cada atendimento foi executado em treinamento de engatinhar com o auxílio de uma bola. O resultado do presente estudo foi uma evolução dos dois lactentes na escala AMS, e com isso mostrou a eficiência do método no desempenho motor dos lactentes com síndrome de Down. Mais um estudo aqui, né, feito por Ambrosano e outros autores, que também aplicam o método e utilizam a escala AMS para avaliar, e no final foi visto que o score da criança tratada pelo método aumentou, então também mostrou a eficiência do método. E, por último, Camargo e outros autores também fizeram um trabalho sobre a influência do método BOBAT em portadores de síndrome de Down, e foi aplicado a escala de medida da função motora grossa, a GMFM, e foi aplicada antes e após o tratamento, e foi utilizado tapping de deslizamento para ativar a musculatura inativa, como também fortalecê-la, tapping de pressão para promover o fortalecimento muscular e a habilidade para se manter em determinadas posturas, e foram avaliados itens como deitar, rolar, sentar, e por meio dos resultados obtidos, os autores concluíram que antes da aplicação, o paciente não possuía habilidades motoras eficazes, contudo, após a aplicação do método, houve melhora significativa das aquisições motoras. E aqui as considerações finais deste trabalho, né? Esse presente estudo ele buscou compreender como que o tratamento baseado no conceito BOBAT ele contribui para o desenvolvimento motor de crianças que possuem síndrome de Down, tendo em vista, né, que essa é uma condição que afeta as habilidades motoras dos portadores. Como primeiro objetivo, esse trabalho propôs o conhecimento como objetivo específico. Corrigindo aqui, ele propôs o conhecimento da fisiopatologia da síndrome de Down, que como a gente viu, é uma alteração genética conhecida como trissomia do 21, né, que é a presença de um cromossomo a mais no par 21. E o objetivo seguinte foi compreender o conceito BOBAT, que é um método que contribui para a estimulação precoce e é baseado na inibição de reflexos patológicos e na aquisição de e na facilitação de novas aquisições funcionais. Ele é muito importante, então, no tratamento da síndrome de Down. E, por fim, o último objetivo foi discutir a contribuição do método, né, no desenvolvimento motor de crianças com síndrome de Down. E com os dados obtidos através dos estudos científicos, foi possível validar a eficiência e a contribuição do método para o desenvolvimento e para a aquisição das habilidades motoras das crianças que participaram dessas pesquisas. Aí aqui são as referências, as principais que foram utilizadas nesse trabalho, e todas as referências estão presentes lá no trabalho. E é isso, muito obrigada.